E aí, pessoal? Bom, eu estou fazendo esse vídeo hoje para falarmos de um assunto extremamente importante, delicado e profundo, porém de grande valia para diversas pessoas, que é o perdão e o auto-perdão. Muitas pessoas não entendem por que elas não conseguem liberar perdão, porque elas não conseguem perdoar uma pessoa que fez tanto mal para elas. E pior, além de não conseguir liberar o perdão, elas ficam presas nessas pessoas. Então eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, esse assunto em 3 vídeos, em 3 partes, para entendermos o que procede na nossa mente referente a esse campo tão delicado e tão necessário para as nossas vidas, principalmente para pessoas depressivas. Eu não sei se vocês já perceberam, é claro que vocês já devem ter percebido isso, mas a maioria das cartas suicidas, quando a gente pega elas para fazer os vídeos, para narrarmos ou abordarmos de outra forma elas, existe uma carga de culpa e autoculpa muito grande nelas. Elas podem ser tanto de forma direta quanto de forma indireta ou direta. Por exemplo, igual a carta da Cristiane Lebrandi, ela foi de forma direta nos seus algozes e também naquilo que afligia ela. Então, é uma coisa assim que a gente vê que muitos suicidas morrem amargurados. Sim, amargurados. Pessoas que não liberam perdão são pessoas com grandes raízes de amargura dentro da mente, dentro do coração. Antes de começarmos a aprofundar no assunto, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou falar. E guardem. As pessoas entram nas nossas vidas para somar e também para compartilhar. Elas entram para somar e compartilhar, principalmente somar. As pessoas não entram nas nossas vidas para usufruir somente, para que a gente salve elas, ou então para que a gente resgate elas, e muito menos entender por completo as suas atitudes. Não. Isso não tem como, isso não existe. E principalmente somente para usufruir. Se você está vivendo um relacionamento a qual você que você mais é usada para usufruir o outro do que você usufruir em ambas as partes para ter para ter o uso de ambas as partes, né? Então, isso é um relacionamento tóxico, seja de amizade, seja de relacionamento afetivo, familiar, de empregado com empregador, empregador com empregado, enfim, né, profissional. Então, isso é um relacionamento tóxico. A gente precisa entender que relacionamento é igual a um contrato, tem cláusulas. Uma cláusula, quando é desrespeitada, é porque a pessoa está usufruindo dele e não mais a outra parte. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Para vocês entenderem a visão por completo de tudo que vamos falar nesse vídeo e nos próximos. O que acontece, gente? Quando recebemos o objeto de amargura do algoz, começa o trabalho, né? O trabalho no nosso inconsciente de tentar digerir ele, de tentar entender ele. No entanto, isso causa um impacto e uma dor tão grande na gente que perdemos praticamente o raciocínio, a razão e fica aquela coisa meia solta dentro da nossa mente. E dentro disso vem o quê? Vem diversos efeitos no nosso corpo e no nosso emocional. O objeto, que é o que vamos chamar aqui no vídeo, que é o quê? Que é a ação que a pessoa comete e que a gente interpreta que foi uma coisa muito cruel. Dentro da nossa mente, ele baila em diversos lugares. O nosso consciente ele é gigantesco. Então, ele vai o quê? Tramitar em diversos pontos, em diversos locais que são
traumáticos, ou seja, pontos traumáticos na nossa mente. Esses serão os pilares dessa amargura, desse objeto criar forças e raízes na nossa mente. Primeiramente, o que emana a raiz de amargura? Quando recebemos, né, esse objeto, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Por que ele fez isso comigo? Por que ele teve essa atitude comigo? O que eu fiz com ele para ele agir desse jeito comigo? Isso é o quê? É o pilar da dúvida. Esse é o primeiro ponto que esse objeto tramita. Você vai ter dúvidas da atitude da pessoa. Para quem segue o nosso Instagram do canal, já deve ter visto que há um estudo lá que fala sobre os pilares do inferno da mente. E o universo de dúvidas é um desses pilares. Então você começa a sentir dúvidas. Daquela ação da pessoa. Você quer entender por que ele fez isso comigo. E muitas das vezes a gente não vai ter resposta do porquê que a pessoa comete tantas coisas ruins com a gente. A gente só sabe que ela é enferma. Mas o porquê que ela faz isso é muito difícil da gente entender. Aí, quando ele tramita no ponto da dúvida, né, ele vai depois para o ponto da autoculpa. Você começa a pensar, mas por que essa pessoa fez isso comigo? Por que ela teve uma atitude tão cruel, tão drástica assim comigo? Você começa a ter dúvida. Você começa a se culpar, na verdade, desculpa. Você começa a culpar. Será que o erro estava em mim? Será que o culpado sou eu? Será que foi eu que fiz alguma coisa? Ai, eu sou uma porcaria, eu não consigo me relacionar com ninguém, eu não consigo ter amizades, eu não consigo ter relacionamento. E por aí vai vir aquele monte de dúvidas te cercando. Depois que tramita nesses dois pontos traumáticos, aí sim, as raízes se tornam sólidas. A sua amargura enraizou esse objeto de dor que a pessoa te ofertou. E quando começa a criar galhos, né? Vamos falar que é uma semente, ela começa a geminar, então ela nasce e brota no ressentimento. Sim, muitas pessoas vão ficar com raiva, com ódio e com ira. Não, ele não deveria ter feito isso comigo. Como ele ousa ter feito isso comigo? Por que essa pessoa fez isso comigo? E quando vai para um ponto muito mais intenso, a pessoa pensa em até vingar. Maldito, eu deveria matar aquela pessoa, eu vou fazer isso com ele, eu vou fazer isso com fulano, eu vou jogar tudo no ventilador, esse infeliz, esse maldito, essa maldita, e assim vai. Então, os 3 pilares das raízes de amargura são a dúvida, que primeiro tramita, a autoculpa, porque você se sente culpado por ter aceitado aquela oferta. Você se sente, às vezes, trouxa, idiota, um objeto mesmo, um objeto usado. E depois, cria ódio, raiva, ira, principalmente ira mórbida. Então, cai no ressentimento. São esses 3 pilares que dão forças à mágoa. E por que tem tanta força nesses campos? Esses campos que eu falei agora para vocês são campos regados pelos traumas que carregamos ao longo da vida. Sim, muitos eventos que acontecem principalmente na nossa infância. Para quem não sabe, a nossa infância ela determina a nossa visão e conceito de relações interpessoais. Então, por exemplo, se você conviveu com pessoas que são muito autoritárias, muito amarguradas, que só sabiam te colocar dúvidas, tudo que você fazia, elas te colocavam dúvidas, sim, isso vai repercutir ao longo da sua vida, porque isso vai ser vai ser confirmado na sua mente por meio de eventos parecidos com esse. Por exemplo, se você viveu na infância sensações, né, situações, né, que você era colocado em dúvida, por exemplo, não é assim que se faz, você faz tudo errado, não é assim, não é isso que você tem que dizer. Sim,
Isso vai te causar dúvidas e insegurança. E na escola, na adolescência e principalmente na fase adulta, isso só vai reafirmando na sua mente. Autoculpa. Se você se sentiu no campo da dúvida na sua infância, então você vai se sentir seguro e vai se sentir culpado por não fazer as coisas certas. Principalmente se você era punido, ou de forma física, psicológica, religiosa, enfim. Isso confirma que você tinha uma culpa nas suas ações. E como eu disse, isso vai repercutir ao longo da sua vida com eventos semelhantes. E depois disso vem o quê? O campo do ressentimento. Por quê? Por mais que a gente éramos crianças, mas também éramos seres humanos e queríamos bater de frente com aquele adulto. Não, papai, não, mamãe, não, titio, não sei lá quem que é. Pode ser qualquer pessoa. Não é assim que você está pensando. Só que a gente tinha medo. Então o que acontece? Isso fica. Aí a gente acaba o quê? Abafando dentro de nós. Isso fica ressentido dentro de nós. E vamos aprender a fazer isso em diversas situações das nossas vidas. A gente vai acumular ressentimentos. Ou então vamos externá-los de uma forma desordenada, de uma forma explosiva. Então vocês veem que o sentimento, né, de rancor, de amargura, a gente não consegue liberar perdão porque temos eventos traumáticos que nos acompanham desde a infância. Então, esse já é o primeiro passo, trabalharmos o que foi feito em nossa infância, as coisas que tiveram pesos e repercutiram nas nossas vidas ao longo deste período. Bom, gente, é isso aí. Essa é a primeira parte. Depois eu vou mandar para vocês a segunda parte do nosso vídeo. E que vocês comecem a pensar, a meditar, a entender esse contexto. Tá bom? Eu desejo a todos vocês uma excelente noite, porque eu estou fazendo vídeo de noite. Enfim, eu agradeço a cada um de vocês que assistiram o vídeo até o fim. E amanhã ou depois eu lanço a segunda parte para continuarmos o nosso assunto, tá bom? Beijos!